Agradecemos a presença de todas e todos. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu me chamo Nayara, eu serei a mestre de cerimônia desse evento. Eu sou uma mulher branca, de 30 e poucos anos. Tenho os cabelos longos, castanhos e ondulados. Eu estou com uma roupa escura e um colar colorido. Damos início à cerimônia de abertura da primeira plenária organizada pela Câmara Paulista pela inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho formal em 2024. A Câmara se constitui como um movimento de articulação social com o objetivo de promover o debate sobre a inclusão profissional de pessoas com deficiência e desenvolver ações para a garantia do direito ao trabalho formal, digno, com acessibilidade e sem discriminação. Para compor a mesa de abertura, eu convido o senhor Antônio Fojo, chefe da Fiscalização do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho em São Paulo. O Dr. José Carlos do Carmo, conhecido como CAL, auditor fiscal do trabalho, coordenador estadual do projeto de inclusão da pessoa com deficiência da Superintendência Regional do Trabalho em São Paulo e coordenador da Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência. Nesse momento, eu passo a palavra para o senhor Antônio Fojo, por favor. Bom dia a todos. Farei aqui uma breve autodescrição. Sou um homem branco, cabelos escuros ainda, alguns brancos, mais escondidos, e uso óculos, um terno azul escuro, uma camisa branca, uma gravata, uma calça também azul escuro e um sapato preto. Meu nome é Antônio Fojo da Costa, eu sou auditor fiscal do trabalho, já há algum tempo, há mais ou menos 27 anos. Estou como chefe de fiscalização do trabalho aqui em São Paulo, no estado, e hoje também represento o nosso superintendente, Marcos Mello, que por um problema pessoal, ele não pôde estar aqui, né, na abertura do evento, mas gostaria muito, porque ele apoia muito uma das nossas coordenações, que é a coordenação de inclusão das pessoas com deficiência, da qual também tenho um enorme carinho e sempre nos traz um desafio muito grande. Mas contamos com todos vocês, com todas as entidades, que algumas já me conhecem, já andamos conversando. E queria agradecer o convite da Câmara Paulista para a Inclusão, tá? É um evento de vocês, fico muito honrado, acho que posso falar em nome do Marcos também, em estar aqui com vocês. Depois de um longo período, né, sem poder fazer reuniões presenciais, por conta da Covid, e até por conta aí de umas orientações de governos passados. Então é muito bom poder ceder este lugar. Eu não sei, a última reunião da Câmara foi lá na Martins França, você já foi aqui? Eu já fui aqui em dezembro, que bom. Mas eu lembro que o nosso último ato na nossa antiga sede da Superintendência Regional do Trabalho foi justamente da Câmara, né? Então foi um ato muito marcante, muito importante para nós. Não vou me alongar muito, para não atrapalhar o evento de vocês. Só queria agradecer a presença, a superintendência, é a Casa do Trabalhador, é a casa de vocês. Tá bom? Obrigado, viu? Com a palavra agora o Dr. José Carlos do Carmo. Bom dia a todos, todas. Bom dia. Mais uma vez, bom dia. Eu estou bem aqui no meio do palco. Bom, primeiro,
dizer, como o Foro já colocou, da nossa satisfação em estarmos realizando mais esta reunião plenária da Câmara. Hoje lembrou bem, quando nós saímos do histórico endereço lá da Martins Fontes, né, da antiga DRT, da Delegacia do Trabalho, a última atividade pública lá realizada foi uma reunião da Câmara. Mas já neste espaço aqui a gente teve algumas reuniões da Câmara, a última foi em dezembro do ano passado, usando um auditório menor. E este auditório aqui, que é enorme, né, e quem está aqui vê que ele não está totalmente cheio, mas temos uma presença bastante marcante. Com certeza, o número de pessoas que hoje comparece a essa reunião da Câmara não caberia no outro auditório menor. E isso para nós é motivo de muita alegria, uma discussão que todos nós envolvidos na luta pelo resgate dos direitos das pessoas com deficiência, particularmente pelo seu direito ao trabalho, formal de trabalho, sabemos da importância que é o instrumento de avaliação biopsicossocial da deficiência previsto na Lei Brasileira de Inclusão, que, aliás, né, talvez até a gente fale sobre isso hoje, lá está no plural, lá fala-se instrumentos de avaliação. O governo federal instituiu um grupo de trabalho para discussão e proposição desse instrumento sob a coordenação do Ministério dos Direitos Humanos. E fizemos contato, quando optamos por fazer essa discussão com o Ministério, e fomos prontamente atendidos, e por conta disso temos o prazer de contar hoje aqui com a presença da Naira, depois a gente vai apresentá-la melhor, que é a coordenadora geral do grupo de trabalho que discute e elabora esta proposição referente ao índice. Eu queria voltar um pouquinho e falar mais da Câmara, porque acredito que hoje temos pessoas que comparecem a uma das nossas reuniões pela primeira vez. Então, só reafirmar que a Câmara é um espaço de articulação social que foi constituída já há alguns anos no âmbito, ou muito ligada à Auditoria Fiscal do Trabalho, encarregada da fiscalização do cumprimento da Lei de Cotas, e ela não faz parte da estrutura formal da Superintendência do Ministério do Trabalho, mas há um sinergismo e uma associação muito grande dela com a fiscalização, particularmente, da Lei de Cotas, inclusive no que se refere aos aspectos qualitativos, acessibilidade e outras questões. Nós temos mais de um canal nas mídias sociais. Eu sempre destaco o site da Câmara, www.câmarainclusal.com.br, e sugiro que, quando puderem, acessem o site lá, a gente sempre mantém atualizadas as informações. Mas era isso, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, tenho certeza que nós teremos uma conversa muito interessante hoje. Muito obrigado. Mundo, né, de humano, esse modelo, né, ou abordagem, um modelo que vai se traduzindo em abordagem quando a gente materializa, né, e a Organização Mundial publica lá atrás, nessa época, a CIDID, a primeira classificação de desvantagem, de deficiência, incapacidade e desvantagem. Então, a primeira vez que os organismos internacionais assumem que o corpo não é determinante do todo, né? No entanto, ainda num caminho, buscando um caminho para a compreensão desse todo. E aí a gente evolui, e no século XXI, é publicada também pela mesma Organização Mundial de Saúde uma revisão da CIDID, que é a CIF. E eu lembro, gente, que quando a CIF foi publicada em língua portuguesa em 2003, foi uma cooperação de Brasil e Portugal, porque não sei se vocês sabem, mas as Nações Unidas, as organizações das Nações Unidas têm 6 línguas oficiais. O português, a língua portuguesa não é uma delas.
Então, todos os documentos têm que ser traduzidos, né? E a CIF foi traduzida para a língua portuguesa numa cooperação entre o Brasil e Portugal. E quando foi traduzido e foi publicado em 2003, a CIF, eu lembro que no movimento de pessoas com deficiência, agora resolveram o nosso problema, que agora a gente vai falar de funcionalidade. Agora, e os movimentos sociais da época, e aí está aqui, estão aqui pessoas veteranas dos movimentos sociais, Isaías Dias, Tuca Munhoz, cadê o Tuca? Eu só ouvi ele. Ah, tá aí. Eu escutei você, mas eu não vi. Não falei com você. Então, pessoas veteranas do movimento social, e eu tenho certeza que o Tuca Munhoz deve lembrar bem disso, né, Tuca? Que a gente sabia que a gente queria falar de funcionalidade, né? Que tinham outros aspectos que impediam nossa plena participação. E a gente precisava caminhar, né? Avançar para esse conceito. Então, vejam bem, nada cai do céu, nada brota, né, da terra, assim, sem você regar, sem você cultivar. E o movimento social, junto com organismos internacionais, vieram de muitos anos, né, discutindo essas questões, né? Então, nós tivemos aí várias pessoas. Então, quero citar aqui o Romeu Sasaki, que escreveu muito sobre isso, uma pessoa com quem a gente aprendeu muito. O Jorge Márcio, que tem um blog chamado DefNet, Jorge Márcio Pereira de Andrade também, uma outra pessoa que discute muito esses aspectos. E outras pessoas, Ana Rita de Paula, e que a gente vai... E aí eu faço questão de citar as pessoas veteranas nos movimentos sociais, porque a gente precisa também mostrar, né, para os novos movimentos sociais que essa construção é de muitos anos, né? A gente veio evoluindo, a gente não ficou lá, né, atrás. E aí a gente tem a convenção que definitivamente coloca na legislação, e hoje é nossa Constituição Federal, que a deficiência não é só o corpo, né? E aí a Lei Brasileira de Inclusão, que foi uma evolução, digamos assim, do que seria o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência lá, que também vem desde 2000, 2001, em discussão, e que vai evoluindo para uma legislação que, de fato, fale e busque a materialidade do que a Convenção nos traz. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 1º, ela reproduz o conceito de pessoa com deficiência e ela traz lá, no seu artigo 2º, a questão da avaliação. Porque aí a gente vai saber como, quem é a pessoa com deficiência e como vive essa pessoa. Avaliando. E como que são as avaliações até hoje? O que a gente precisa apresentar? Quando a gente vai... E é muito interessante, né? Porque quando eu vou lá ser contratado por uma empresa, eu preciso do laudo médico. Não é isso? Aí passo para a perícia, laudo médico. Aí eu trabalho 20 anos nessa empresa, 25 anos. Aí quando eu vou me aposentar, eu tenho que ter outro laudo médico, que comprove o que já foi comprovado quando eu entrei na empresa, né? E aí, enfim, é muito laudo médico o tempo todo, né? E é só meu corpo que é olhado, né? Até aí. Não são as relações que eu tenho com o ambiente. E aí, a Lei Brasileira de Inclusão traz lá que a pessoa com deficiência, quando houver necessidade de avaliação, vai ser avaliada num modelo biopsicossocial por equipe multiprofissional, não é mais só uma pessoa, interdisciplinar, e que deve levar em conta 4 dimensões. Quais são essas 4 dimensões? Impedimentos de estrutura e função do corpo. Segundo, aspectos ambientais, sociais, ambientais e psicológicos. Terceiro, limitação de atividade. E quarto, restrição de participação. Deixa de ser, né? É ou não é? É alguém com impedimento que, quando interage com o ambiente, vive limitação de atividade ou restrição de participação em alguma medida, né? E aí ele fala também que o Estado brasileiro deve estabelecer instrumentos para avaliação, né?
E aí ele fala também no artigo 3º, é o artigo 3º das barreiras, não é isso, gente? O artigo 3º, o que são barreiras? Que é tudo que obstrui, ou impede, ou diminui, reduz a nossa participação social, né? Com certeza, muitas pessoas com deficiência que se inscreveram, se inscreveriam nesse evento, não estão aqui porque talvez não tenham transporte para chegar até aqui, né? Pessoas de fora de São Paulo que usam cadeira de rodas, que vão pegar um ônibus para vir até aqui, e os ônibus não têm acessibilidade. Aí tem que passar por aquela cadeira de transbordo horrorosa, enfim, né? Tudo aquilo que a gente já sabe que acontece. Então, é essa relação com o ambiente. E a barreira é isso. É o que faz com que a gente viva a nossa experiência de deficiência de maneira mais acentuada. Tá? E aí, gente, a gente assume, então, esse GT com essa determinação e reúne alguns ministérios. Então, hoje, dentro do grupo de trabalho, fazem parte, além do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que coordena o GT, nós temos o Ministério da Previdência Social, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, Casa Civil, 6, MGI, Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, e CONAD, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Porque, para quem acompanhou os GTs anteriores, até o final de 2022, o decreto que publicava, né, instituía o GT anterior, tinha um artigo que falava da obrigação de sigilo, né, das ações do GT. E aí, para nós, não existe sigilo, né? O que existe é a participação social. E a gente, para efetivar a participação social nesse processo, a gente tem o CONAD, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e tem também outros órgãos colegiados convidados. Conselho Nacional de Direitos Humanos, Conselho Nacional de Assistência Social, Conselho Nacional de Saúde, são os 3 que estão conosco lá no GT, e também temos outros ministérios convidados, como Educação, Trabalho, Esportes, Cultura, acho que são eles. Gente, desculpa, a gente vai pensando que agora eu estou falando de cabeça, né? E temos também a participação da Câmara Federal e do Senado Federal, porque sem o Congresso a gente não avança, né? Então nós temos lá a representação do senador Paulo Paim, que foi indicado pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, e a representação pela Câmara do deputado federal Dr. Francisco, que é do Piauí, que também está conosco, tá? Então, gente, essa é a composição do GT. E agora parte para a sua última fase, né, de trabalho, que a gente vai mostrar. Então, eu vou parar de falar para a professora Maria Santos poder fazer a apresentação para vocês, para depois a gente voltar para o debate. Mas, o que vocês vão ver aqui na apresentação é o estado da arte, é onde a gente chegou, né? Isso, como a professora Maria me fala, não pode ser escrito em pedra, né? Porque a gente ainda está em fase de início das pactuações, dos fluxos de pactuação. Então, algumas coisas que eu posso falar para vocês que está definido. Então, o instrumento, né, agora que o Estado brasileiro vai adotar, e já foi notificado isso a todos os ministérios, é o IFBRM, o Instrumento de Funcionalidade Brasileiro Modificado, que vem sendo estudado no país desde 2007, porque começa com IFBR, depois passa para IFBRA, agora IFBRM. E é o IFBRM que foi validado pela UNB, aprovado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e está em estudos de análise estatística, e os estudos estatísticos que já foram feitos dizem que, inclusive, a gente pode usar o IFBRM aprimorado
porque ele é mais coerente, ele pode ser mais coerente com a realidade das pessoas com deficiência, quando eu faço as perguntas a partir das barreiras apontadas pela pessoa avaliada. Isso aí depois a gente vai explicar melhor, tá bom? Então, isso já foi superado. Então, o instrumento é esse, está lá, tá? Levar para o território, e eu acho que é isso muito que importa aqui, para o território, a avaliação é o tripé da Seguridade Social, que hoje é saúde, assistência e previdência, tá? Então, inicialmente, quem vai operacionalizar, fazer as avaliações, ter equipes avaliadoras, é a saúde e a previdência, por meio do INSS, tá? E as políticas de assistência vão ser complementares a isso, até que a gente forme uma rede de avaliação em todos os territórios. Tá? Outro aspecto que também já está definido é que nós já estamos construindo uma rede nacional de formação e habilitação de equipes avaliadoras. Por quê? Quem são os profissionais avaliadores? Já vou falar isso também, daí eu já passo para você, professora. Tá, senão daqui a pouco eu falo de... Não, mas isso não vai, né? Tá bom, gente, vou dar spoiler aqui. Então, as equipes avaliadoras são equipes de profissionais de nível superior, com formação em nível superior, com formação em saúde e assistência social, serviço social, isso, que devem passar por esse processo de formação e habilitação e depois serem credenciados pelos serviços que vão fazer a avaliação, tá? Então, são essas as pessoas que vão fazer. A avaliação é feita por 2 profissionais, porque foi assim que o instrumento foi validado, né? Então, a gente não pode incluir mais um profissional nesse momento, porque se a gente incluir mais um profissional, a gente quebra a validação do instrumento. Pelo menos neste momento não é possível, tá? Então, gente, essas questões que eu estou falando para vocês são as que já estão pacificadas, que já foram definidas, tá? O que a professora Maria vai mostrar agora para a gente é o estado da arte. Quando ela terminar a apresentação, aí a gente começa um debate a partir, porque assim, qual é a ideia? É que as nossas informações, elas já sanem parte de algumas dúvidas que vocês apresentaram lá na inscrição, tá bom? E depois a gente volta para o debate, faz todo o acolhimento das questões e a gente está à disposição. Tudo bem? Né, com plano de transição, com os 2 modelos. Né? Então, eles vão coexistir durante o primeiro momento. Vocês viram assim, a gente vai começar, então, só para contar para vocês qual é o nosso planejamento, tá? Nós vamos começar com alguns estudos pilotos de implementação em 3 estados do país, inicialmente, Piauí, Bahia e Ceará, com públicos distintos. Então, Piauí, a gente vai fazer com serviços do Estado, em 5 municípios, serviços de saúde e assistência, com esses usuários e formando esses profissionais. Nós vamos fazer na Bahia, com profissionais, com os públicos das populações indígenas e população em situação de rua, que usam os serviços de qualquer rua lá do estado da Bahia. E no estado do Ceará, na comunidade em Redenção, que é uma comunidade que vive numa ex-colônia de internação de pessoas atingidas pela hanseníase. Só um parênteses, vocês sabem que a hanseníase é uma das grandes causas de deficiência, né, da população, principalmente da população mais pobre do nosso país. Então, esses 3 pilotos, além de um processo de formação de equipes avaliadoras, também no arquipélago do Marajó,
a partir do município de Breves, que é do Marajó Ocidental, para que a gente comece a atingir essa população ribeirinha, essa população das águas do estado do Pará. Outro plano também que nós estamos construindo é em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, com a Secretaria Nacional de Família e Cuidados. Então, nós somos hoje o MDHC coautor do projeto de lei da Política Nacional de Cuidados, junto ao MDS e o Ministério das Mulheres. Públicos prioritários da política de cuidados são as pessoas com deficiência, pessoas idosas e crianças e adolescentes. E para que a gente saiba qual é o nível de complexidade, de apoios e cuidados que as pessoas com deficiência necessitam, a gente está introduzindo a avaliação, a necessidade da avaliação biopsicossocial, desse modelo único de avaliação, no processo da oferta da política de cuidados, que vai entrar no Plano Nacional de Cuidados. Também existem 2 projetos pilotos de políticas de cuidados, um em Belém do Pará e outro em Belo Horizonte, que já estão em andamento e que provavelmente a gente faça aí, a partir daí, dentro da política de cuidados, para os próximos semestres, essa avaliação. Tá? Então, a gente percebe, acho que dá para perceber quantas vertentes, né, e quantas dimensões e camadas a gente tem quando fala da avaliação da deficiência. Né? Não é simplesmente o presidente Lula assinar um decreto que fala, bom, agora o instrumento é IFPRM. E agora? O que a gente faz com isso? Né? Então, a expectativa é que o GT se encerre, o trabalho do GT encerre em junho desse ano, com o relatório final e já a proposta do decreto federal de regulamentação, e que, se tudo der certo, vamos torcer, né, para que o presidente Lula e o ministro Silvio Almeida e os demais ministros envolvidos assinem o decreto na Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Isso é uma expectativa que a gente tem e que a gente está trabalhando duro para isso. Eu acho que, por hora, né, tendo em vista que são 11h30, eu acho que de informações gerais é isso. Quero dizer para vocês que agora eu queria ouvir muito vocês, ainda que seja pelos papeizinhos, né? Tem pergunta já? Alguém já fez pergunta? Ah, tá. Eu vou anunciar a complementação da mesa e já avisá-los que nós vamos passar uma cestinha para que sejam recolhidas as filipetas com as perguntas. Aí vocês respondem, Naira. Tá ótimo. Então, façam perguntas. Quem não consegue escrever na filipeta, por favor, eu peço que a pessoa que está ao lado apoie, tá bom? Para que todo mundo consiga escrever. Quem puder se identificar, eu agradeço, só para a gente saber, né, quem está perguntando, para a gente poder dialogar. E dizer que nós temos um e-mail, avaliacão.deficiência, sem cedilha e sem acento, @mdh.gov.br, que vocês também podem mandar dúvidas e sugestões. Tá? A gente está, quando a gente está formulando uma política pública e um sistema dessa complexidade, a gente vai ter a gente parte do ideal e aí a gente recua para o real e vai, né, alinhando aí com as possibilidades dos parceiros e dos orçamentos. No entanto, eu tenho afirmado que de algumas coisas a gente não abre mão. Primeiro, e obviamente, é do modelo e da concepção de deficiência, da concepção contemporânea de deficiência, concepção de humano, da qual a gente parte. Segundo, é do modelo, né, do modelo biopsicossocial. Terceiro, é da equipe multiprofissional interdisciplinar. E quarta, questão que eu não abro mão, é da construção coletiva e solidária. Então, é assim que a gente está trabalhando. Então, talvez a gente venha aqui daqui a alguns meses falar para você, gente, olha, ficou desse jeito, tá? E que talvez sejam coisas diferentes do que vocês estão vendo aqui. Mas acho que agora é hora de vocês falarem o que vocês pensam e o que vocês
desejariam ver nesse sistema. Tá bom? Obrigada. Nós convidamos agora para compor a mesa a senhora Maria de Fátima Silva, do Sincolada Coexistir, por gentileza, e o Dr. Cal, da Superintendência de São Paulo. Ambos são da equipe de coordenação da Câmara Paulista e eles vão auxiliar aí nas respostas das perguntas. Já já a gente passa recolhendo os questionamentos. Eu aproveito a oportunidade, a professora Maria pediu que eu avisasse que o endereço que ela se comprometeu a passar para vocês do material estará disponível no site da Câmara Paulista. Então, quem tiver interesse, acredito que amanhã, mais tardar, já esteja disponível para vocês. Tá? O e-mail. Dá para subir, gente? O e-mail que eu falei agora, né? Que é o e-mail do GT sobre avaliação. avaliacal.deficiência@mdh.gov.br. avaliacal.deficiência sem acento e sem o cedilha. Deu para anotar? Tá. Avaliação, deficiência. Ponto deficiência. Arroba. MDH, Ministério de Direitos Humanos. Isso e de sistema de informação e tal, para chegar na ponta para aquelas pessoas que precisam ser avaliadas. Então, a primeira coisa que a gente está no grupo de trabalho já preconizando, a avaliação ela é de acesso universal. Porque, como diz a LBI, quando e se uma pessoa com deficiência precisar ser avaliada, ela será avaliada por meio da avaliação biopsicossocial. Portanto, ela será de acesso universal. Qualquer pessoa que se identifique como sendo uma pessoa com deficiência vai poder requerer a sua avaliação se assim o desejar. Não é que a pessoa tem que fazer ou que ela será obrigada a fazer. Ela pode fazer em qualquer momento, seja no momento em que ela quiser ter a sua avaliação concluída ou no momento em que ela precisar apresentar algum documento que certifique que ela é essa pessoa com deficiência para fins de acessos políticas. Tá? Isso vai ficar claro um pouco mais para frente. O instrumento adotado, então, o Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado, né? Então, ele será um instrumento adotado como um instrumento unificado para todo o território nacional. Então, ele é o instrumento dessa avaliação biopsicossocial. Por isso que a gente está chamando o grupo de trabalho já chama sobre avaliação biopsicossocial unificada, unificada no sentido de que no território nacional se adotará um único instrumento para isso. E, ao final do processo da avaliação, esta pessoa receberá um certificado, uma certificação. A gente tem usado esse nome, certificação. Pode ser que lá na frente o nome do documento mude. Mas a ideia é de que ela vai ter um documento que certifica que ela é uma pessoa com deficiência. E o processo de avaliação vai poder caracterizar o grau de restrição da funcionalidade. Então, o IFBRM, ele vai conseguir avaliar, a partir de uma matriz de atividades e participação, quais são as atividades que essa pessoa realiza. Portanto, ele vai ser identificado por ciclos de vida, por contextos, e essa matriz, então, ela está relacionada aos ciclos de vida, porque avaliar a funcionalidade de uma criança de 7 ou de 10 é diferente de um adulto ou de uma pessoa mais velha ou de um idoso, não é? O repertório de atividades cotidianas muda ao longo da vida. O repertório de atividades cotidianas muda em relação ao grupo populacional que ocupa. Então, a gente também tem trabalhado acerca do que é ser um avaliador, né, do Sistema Nacional
da avaliação da deficiência, que a gente está batizando de CISNADEF, né? Se eu sou um avaliador para avaliar uma população que mora no arquipélago do Marajó, numa área rural, é uma população ribeirinha, ou ser um avaliador da pessoa com deficiência, desse mesmo sistema, numa cidade urbana, né? Numa cidade de São Paulo, numa capital. Então a gente também tem se preocupado de que o avaliador tenha familiaridade com o contexto sociocultural e geográfico daquela situação, uma vez que eu tenho que ter competência para compreender quais são as barreiras que a Maria Santos pode vivenciar na cidade de São Paulo e quais são as barreiras que a Maria Santos pode vivenciar se ela for morar numa cidade do interior. Tá? Então, a avaliação, né, o CISNADEF, a implementação dele, então, visa concretizar a avaliação unificada da deficiência, com o foco, então, de materializar a avaliação biopsicossocial por meio do IFBRM lá na ponta, lá no território onde as pessoas que dela necessitarem ou precisam ou vão se beneficiar, vai acontecer. A perspectiva também, gente, da adoção do IFRM, de adotar um instrumento que considera as barreiras presentes no contexto, o desempenho ocupacional dessa pessoa, e identificar quais são as barreiras ou os facilitadores que essa pessoa tem, ela vai também permitir, é isso que a gente espera, deseja e trabalha para, de que o acesso aos benefícios seja feito de uma forma mais equitativa. Eu gosto de usar um exemplo, até quando eu dou aula, a isenção, por exemplo, de imposto para comprar um carro. Ele independe do tipo, do grau, da funcionalidade da pessoa, é apenas pelo diagnóstico. Então, o que se espera com essa avaliação biopsicossocial é que a gente consiga compreender quem mais necessita, poderá receber mais. Quem menos necessita poderá, em termos de distribuição, né, do dinheiro público, do acesso às políticas públicas nessa direção. Então, a gente trabalha com o princípio de equidade. O novo Plano Viver Sem Limites, que foi lançado em novembro de 2023, ele traz no seu eixo 1 de gestão e participação social. Então, o CISNADEF já está nomeado no decreto de criação ou de lançamento do novo Plano Viver Sem Limite, o que dá para o grupo de trabalho e para todo o nosso trabalho já cada vez mais um corpo, né, dessa materialidade para a criação do CISNADEF. Porque, como a Naira tão bem falou, uma coisa é a gente ter um instrumento de avaliação. Agora, como isso chega lá na ponta, como isso se materializa para aquela pessoa que precisa, né, que ele requer, solicita avaliação, é avaliado, recebe o seu documento final desse processo. Então, é assim que a criação do Sistema Nacional de Avaliação da Deficiência está sendo planejada. Então, isso que a gente está apresentando, repito, né, o que Nair e eu a gente vem falando, só que ainda essa estrutura do CISNADEF ainda não está escrita em pedra, porque ainda não está lançada em nenhum decreto. Mas são os esforços desse grupo de trabalho para materializar essa rede que vai atender. A questão, então, desse diálogo com os vários atores sociais, né, para materializar a criação do sistema e tudo mais, ele passa por diálogos que implicam, né, um compromisso de uma mudança paradigmática na dimensão cultural, política, normativa, orçamentária. Então, não é uma tarefa complexa e que a gente também compreende a partir da regulamentação por meio do decreto, que a gente tem expectativa de que seja ainda nesse meio de ano de 2024, mas o processo de instalação, de criação, de implementação do Sistema Nacional, ele vai ser ao longo de alguns anos, né? Então, a gente também trabalha com a questão de uma coexistência de dois modelos, né, até que a gente consiga utilizar unicamente a avaliação biopsicossocial.
Então, trabalha-se com, a gente não tem, nesse período, o grupo está se debruçando sobre qual tempo seria necessário, de um vacatio legis. Então, enquanto todos os municípios brasileiros não tiverem suas equipes avaliadoras, como a gente pode, para não prejudicar a pessoa que precisa buscar o seu direito em uma determinada política pública, como isso pode acontecer. Então, nessa direção, as principais características e desafios que o grupo tem se debruçado no trabalho, então, essa mudança de concepção histórica, né, da mudança do paradigma médico para o paradigma social e de direitos humanos, essa pactuação com as responsabilidades interfederativas, porque são várias as pessoas de vários níveis da hierarquia, tanto do poder executivo e depois com poderes, né, com estados e municípios, que a gente tem que dialogar e chegar nessa mesma contribuição. A constituição de um comitê gestor nacional que estará articulado com a Câmara Interministerial do novo Plano Viver Sem Limites. Se vocês lerem lá o decreto Viver Sem Limites, há uma criação de uma Câmara Interministerial. Mas a gente entende que o Cisnadef deve ter um comitê gestor nacional para a unificação dos procedimentos, dos fluxos, dos processos, da formação, do monitoramento e da correção, né, das necessidades que o uso no mundo real, avaliando as pessoas, o instrumento e o próprio sistema de serviços de prestação dessa avaliação pode nos indicar. Alcançar provisionamento orçamentário e financeiro, porque a LBI cria um instrumento de avaliação biopsicossocial, mas a lei não diz quem é que vai financiar. Então, esse é um outro exercício que tem sido feito nessa gestão, de então alcançar esse provisionamento para que isso vá acontecendo e que seja uma política de Estado em definitivo. Atualização das normativas infralegais, né, porque cada política setorial tem um método de solicitação de que a pessoa comprove a sua condição de ser pessoa com deficiência. Laudo médico, relatório, laudo médico atualizado, com prazo de validade X, com prazo de validade Y. Então, existe dentro do GT 3 grupos de trabalho especializados. Um do próprio instrumento, do qual eu faço parte, um que chama GTE, Grupo Técnico Especializado, GTE de Sistemas, que está se debruçando sobre o que é o Cisnadef, e um terceiro grupo, que é o GTE de Normas, que está fazendo uma análise de todas as normativas do Poder Executivo, de cada política, para que a gente também já tenha um cenário de proposições de mudanças que precisa ser ajustado, reajustado, normativas para dentro de cada política e tal, tá? Então, a gente tem certeza que existe uma necessidade da atualização dessas normativas para que a certificação unificada da deficiência seja aceita como o documento que comprova, né? Porque não adianta uma política aceita, a outra não, o passe livre aceita, mas aí no município já não aceita, então existe uma complexidade nessa direção. Bom, a gente compreende que existem alguns tripés para o Cisnadef. O primeiro deles a gente entende que é a governança, não é? Então, cria-se o Sistema Nacional de Avaliação Unificada da Deficiência. Então, o Comitê Gestor Nacional, ele é com uma composição interministerial, presidido pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, e composto por um colegiado com membros do Ministério da Previdência Social, Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social e Combate à Fome e Ministério da Saúde. Me desculpem que foi uma falha de digitação, o Ministério da Saúde não está aqui nesse slide, mas ele consta. E a gente também preconiza nessa indicação desses representantes desses ministérios que sejam gestores ligados a políticas sociais setoriais dessa pasta, relacionada ao tema, né, da pessoa com deficiência. Existe uma pergunta, porque o produto que a gente está apresentando agora para vocês, ele é fruto de uma oficina
realizada em Brasília no mês de dezembro, proposta pelo GTF Sistemas, que convidou vários pesquisadores, várias pessoas com experiência na gestão no tema da deficiência, e nós do Ministério dos Direitos Humanos, né, do GT da Naira, e foi feita uma oficina para debater sobre o que seria o Cisnadef, qual seria a sua estrutura, que aspectos seriam importantes, imprescindíveis de constar e tal. Então, algumas pessoas nessa oficina indicou a importância de que o poder judiciário e legislativo tivesse presente nesse Comitê Gestor Nacional de alguma maneira, por dois argumentos que essas pessoas colocaram. Primeiro, para que os legisladores não ficassem criando novas leis que pedem o laudo médico, né, ou que focam no impedimento corporal ao invés de focar na questão da funcionalidade e participação social. E o legislativo para minimizar cada vez mais na linha do tempo o risco de judicializações, porque a mudança cultural, política, paradigmática e tal, não está só nos profissionais da área da saúde, está na própria sociedade, está na própria pessoa que pode requerer e que pode, enfim, ainda tem, a gente cresce nessa condição de que eu sou uma pessoa com deficiência porque eu tenho um diagnóstico tal, né? Então, a gente compreende que para diminuir o risco da judicialização ou da compreensão do processo, a gente teria que estar próximo, né, também do Poder Judiciário para essa parceria, para essa compreensão e esse esforço de mudança. E que haja, então, também nessa governança, uma Câmara Técnica Assessora do Comitê Gestor Nacional, e uma Câmara recursal, porque a gente também compreende que o sistema tem que ser monitorado, tem que ter transparência em relação ao seu funcionamento, estrutura, normativas junto à sociedade civil, e do Comitê Gestor Nacional, como é que se montaria então um Comitê Gestor Estadual e, por sua vez, um Comitê Gestor Municipal, se for o caso, mas a gente ainda está nessa construção. E o Cisnadef, ele também vai ter dois pilares importantes. Primeiro é um sistema de tecnologia da informação, né, onde que vai ser registrado essas informações. Eu, Maria, junto com Naira, somos a equipe avaliadora, a gente faz avaliação, e como isso registra, entra para um sistema digital e que tenha interoperabilidade com o sistema da Previdência Social, porque, como a Naira deu o exemplo, né? Ela entrou para o mundo do trabalho como sendo uma pessoa com deficiência, e no momento da aposentadoria ela tinha que provar que ela era uma pessoa com deficiência para poder... Então, como é que esses sistemas podem ser interoperacionalizados? Da assistência social, da Previdência, INSS, saúde, inclusive, porque as informações da avaliação, elas também vão gerar indicadores para a formulação e para a correção das políticas setoriais, né? A hora que eu começo a identificar que grupos populacionais de um determinado município ou região do país, as principais barreiras que acontecem pode ser o baixo acesso à tecnologia assistiva, ou pode ser a questão da acessibilidade urbanística. Então, você começa a ter indicadores de onde precisamos investir para minimizar e eliminar essas barreiras, que são as principais marcadores que vai dar essa condição de funcionalidade ou de uma experiência de deficiência pela pessoa. Então, um sistema digital, isso já está sendo também tratado junto a Secretaria de Gestão e Inovação, não é isso, Naira? Né? Enfim, com Secretaria de Governo Digital, para a gente pensar como seria esse sistema interoperacionalizado e tal, e como ele será construído. A Dataprev também já estamos em diálogos com ela, o INSS parece que vai ser que vai hospedar o sistema e que vai estar interoperacionalizado e tal. E, além do sistema de informação, a gente tem que ter uma rede de serviços.
né? Aí, como terapeuta ocupacional, há muitos anos, e sempre trabalhando na área da saúde, da reabilitação, em diferentes níveis, enfim, na atenção primária ou na atenção especializada, a gente considera importante, aí eu falo no lugar de experiência pessoal, a rede tem que estar territorializada, né? Não é possível que a pessoa tenha que mudar de município, tem que estar o mais perto daquela pessoa que precisa, a equipe avaliadora tem que estar nesse lugar, não é? Então, também os esforços têm sido na questão de construir essa rede de serviços integradas, que seja territorializada, capilarizada, e aí a parceria com o Ministério da Saúde, por meio da sua Secretaria de Atenção Primária, porque a gente entende que o Ministério da Saúde é que tem mais capilaridade no território nacional, porque a gente não vai montar um sistema independente, com serviços próprios e equipe própria. Então é esse diálogo interministerial que tem se dado. E aqui, esse é um tema, para mim, bastante caro, que é sobre as equipes avaliadoras. Então, isso também a gente já tem discutido muito. Ser avaliador da deficiência no Sistema Nacional de Avaliação da Deficiência pressupõe, não basta ser terapeuta ocupacional. Eu preciso ser um terapeuta ocupacional que vou receber essa formação específica nessa perspectiva, como é que eu uso esse instrumento, como é que eu pontuo a matriz do IFDRM. Depois eu vou botar para vocês, que acho que não deixei no slide, o link do instrumento, da proposta de aprimoramento do IFDRM, e lá vocês vão encontrar muitas informações sobre isso que a gente está falando. Então, a formação desses profissionais. Então, como a Nádia já nos disse, profissional de nível superior, da área da saúde e do serviço social, porque a gente também está falando da equipe interprofissional, e a questão também que a gente tem discutido, uma vez que a gente vai ser parceiros com o Ministério da Saúde, serão os profissionais desse Ministério, principalmente da assistência social, de que haja uma reorganização do trabalho, para que não seja mais uma tarefa para aquele terapeuta, físio, fono, psicólogo, assistente social realizar naquela lista de tarefas que a gente tem que fazer no serviço. Então, a gente tem preconizado que os profissionais que fizerem a formação e estiverem habilitados, do ponto de vista também jurídico, nos foi orientado de que sejam servidores públicos, porque vai ser um profissional, servidor público, que vai assinar aquela certificação final, aquela avaliação. Então, isso é uma questão que a gente tem discutido também. Então, servidores públicos, profissionais de nível superior, dessas áreas do serviço social e da saúde, que poderão, então, fazer essa formação e ser esses profissionais cadastrados lá no sistema de informação, desde o agendamento, para poder fazer a avaliação. E dentro dessas equipes, também é uma coisa que a gente, ano passado, a gente fez várias
Pessoal, como já foi colocado, a gente vai agora, nesse tempinho que nos resta, eu acho que a gente tem que ser pontual não só no início, mas também no encerramento. E a nossa programação está prevista para se encerrar às 12 horas, portanto temos meia hora para essa conversa. Mais uma vez eu queria agradecer, né, a apresentação de vocês, Naira, Maria, dizer que para nós é muito interessante e tem sido motivo de muita expectativa saber dessas coisas que vocês nos trouxeram. Tenho certeza que ainda existem muitas dúvidas, muitas questões sem respostas, mas você mesmo, Naira, colocou a importância de que esse processo de construção das respostas seja feito de maneira coletiva, com a participação a mais ampla possível, em especial das próprias pessoas com deficiência nesse processo. Todas as informações, esses endereços, links, serão divulgados por meio do site da Câmara Paulista. Portanto, insisto, acessem câmarainclusão.com.br e nós estamos gravando, esse evento está sendo gravado. Infelizmente, não foi possível fazer a transmissão ao vivo, ou em tempo real, pela inexistência de um sinal de internet bom para que isso pudesse acontecer. Mas o mais rápido possível a gente vai fazer a edição do vídeo e vai colocá-lo nos nossos canais de YouTube. Eu digo nosso porque tem o da Câmara, mas também tem da Unileu, que foi quem patrocinou esta gravação, né, o site do Coexistir. Então a gente vai colocar o mais amplamente possível à disposição este vídeo. E repito, as informações todas estarão disponíveis muito em breve, talvez até hoje, no site da Câmara Paulista. Nós temos que ser muito objetivo aqui nas nossas perguntas e respostas por conta do pouco tempo que dispomos. A gente nem tinha previsto, mas acho que é possível. Se alguém quiser fazer uso da palavra, a gente vai passar o microfone sem fio, mas por favor, tentar, até para que outras pessoas também possam manifestar, ser o mais rápido possível nas suas colocações. E, enquanto isso, a gente vai recolher as filipetas e organizar aqui as perguntas. Tuca. Nós podemos levar o microfone, não? Podemos. Quem quiser se manifestar, por gentileza, levante a mão. O Tuca, que é a minha esquerda, ali no canto, já, então, ali, no canto esquerdo, por gentileza, também. Bom dia. Uma viagem para o microfone chegar aqui. Tuca Munhoz, homem branco, olhos claros, barba, cabelos grisalhos, cadeira de rodas motorizada. Naira, você colocou a questão, e a Maria também, política da avaliação biopsicossocial. E eu prevejo uma grande tensão para que essa avaliação seja plenamente incorporada às políticas públicas, dado ao poder político que forças contrárias a essa avaliação têm atuado até hoje. A gente sabe que é uma tensão muito grande entre o modelo médico e o modelo social. A gente não se considera ainda vitoriosos nesse caso, e é cheio de, às vezes, um passo para frente e 3 passos para trás, inclusive como está acontecendo agora na área da educação. Mas eu queria te... Alô?
Como você vê a questão da... As pessoas estão sem assistência, estão nível 1 de assistência, de suporte, também precisam, né? Principalmente quando é mãe, gente, a gente entra no estresse do cuidador, imagine o estresse de um autista. É 3 vezes maior do que uma pessoa normal. Imagine uma mãe, que geralmente são, tá? Ou pai ou mãe, geralmente a amplitude disso, tem isso, e ele não tem suporte. Então, esse é meu questionamento para vocês. Obrigada, Sabrina, pelo questionamento. Então, tem algumas questões que a gente precisa tornar muito transparentes, né? Primeiro, o Estado brasileiro tem, ao longo dos anos, né, nós tivemos uma interrupção nos últimos anos, mas ao longo dos anos tem assumido o seu papel em relação ao cuidado, à proteção social e às políticas sociais em relação, e de direitos humanos em relação às pessoas com deficiência. Né? Isso tem um tempo histórico muito curto. Né? O Estado brasileiro, historicamente, delegou à sociedade civil, às famílias, o cuidado das pessoas com deficiência. Tanto que a própria academia, as pesquisas nos trazem, né, que definitivamente, no século XXI, a concepção de deficiência e as questões relativas às pessoas com deficiência saem do âmbito privado e invadem e ocupam o âmbito público. Então, isso primeiro que é um tempo recente, histórico muito recente. E por isso coexistem esses modelos, né, dos serviços públicos e do Estado, né, que são os providos pelo Estado, e as organizações da sociedade civil, que têm feito um trabalho historicamente muito longo, muito prolongado, em tempos, né, que já vem de muitos anos. Nossa obrigação, enquanto agentes públicos, Estado brasileiro, é fazer com que esse Estado, que é operado por meio dos serviços públicos e de servidores públicos, executem essa tarefa. Né? Se posteriormente as organizações da sociedade civil forem incorporadas, ok, né? Nós temos uma construção. E aí isso vai ficar por conta do comitê gestor, dos comitês gestores. No momento, o GT, por que a gente fala de servidor público? Porque existe uma questão em todas as regulamentações, toda a legislação que rege o serviço público, que é a questão da fé pública. Eu não posso correr o risco de que uma pessoa com deficiência tenha seus direitos impedidos, né, a fruição de seus direitos impedida por conta de uma avaliação equivocada ou de uma pessoa que quer beneficiar A ou B. Então, o servidor público ele tem fé pública e caso ele incorra em algum erro desses, né, ele precisa ser penalizado, ele sofre um inquérito administrativo e é a obrigação do Estado brasileiro assumir esse papel. Isso não está descartado que as organizações da sociedade civil vão ou não participar. Nós não estamos discutindo isso porque neste momento o GT não é o papel do GT. Né? Então depois o comitê gestor vai fazer isso. E de novo eu falo, a gente está partindo, a avaliação é por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então são 2 profissionais e não apenas um. Né? Não é obrigatória a presença do médico. Então são 2 profissionais, quaisquer que sejam eles, que estejam credenciados pelos serviços. Porque as avaliações vão ser feitas dentro das políticas do SUS, do SUAS e da Previdência. Né? Então podem ser 2 profissionais, inclusive de políticas distintas, né? Um do SUS, um da Previdência, enfim. E não é obrigatória a presença do médico. Então não é só um olhar, são 2 olhares. E são 2 porque o instrumento só nos permite isso, né? A validação científica só nos permite isso. Só que é qualquer fonoaudiólogo, é qualquer fisioterapeuta? Não. São aqueles que passam por um rígido processo de formação e habilitação e são credenciados para isso. Então, é qualquer profissional do SUS? Não. São aqueles formados, habilitados e credenciados para isso. É qualquer profissional do INSS? Não.
são aqueles formados, habilitados e credenciados para isso, tá bom? E a gente espera de verdade, Sabrina, que embora ainda a gente saiba que os modelos vão coexistir, né? A gente corre risco, sim, pode haver judicialização, porque pode haver tudo, né? A gente nunca fez isso no Brasil, né? Mas eu espero de verdade que uma avaliação biopsicossocial fale mais de nós, pessoas com deficiência, do que um laudo médico, né? É isso, tá? Pessoal, tem muitas perguntas aqui, todas muito interessantes, a gente não vai conseguir responder. Aproximação, né, que nós já estamos dialogando, e também agora com a população indígena, e que no campo das pessoas com deficiência a gente mexe pouco com essas questões, né? Elementos que a gente historicamente não conseguiu ainda, não havia conseguido a convergência, nós estamos conseguindo agora. Mas eu acho que a partir desse olhar, que é para além do biopsicossocial, né, que é dentro do modelo da perspectiva do direito humano, a gente consegue a aproximação com outros movimentos, o movimento negro também, né, nós temos aí um grande movimento Vidas Negras com Deficiência Importam, que é um movimento que faz essa intersecção, e a gente tem diálogos importantes. Mas falo novamente que, para não haver retrocesso, gente, só a sociedade civil. São os movimentos sociais que precisam se fortalecer. Muito bom. A gente vai alternar as falas com as perguntas das filipetas, e a primeira que eu queria colocar diz o seguinte, aliás, ela foi enviada pela Luciene Redondo. Na cidade de São Paulo, recentemente a Prefeitura deferiu, por meio do decreto 63.014/23, a portaria de número 22/2024, que coloca que o laudo para atestar a deficiência é só médico. Coloca como opcional a avaliação multiprofissional. Como será a certificação nacional frente a normas municipais como essa, contraditórias como essa? Tem alguém do município de São Paulo, da gestão aqui? Não adianta levantar a mão, a gente falar, Temos uma pessoa. Há que se registrar que a gente trabalha bastante em parceria com a Secretaria Municipal aqui da Pessoa com Deficiência. Então, eu acho, gente, que é uma articulação. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência daqui, os movimentos sociais precisam... porque, assim, essa é uma portaria? Ou é um decreto? Decreto municipal, né? Ele contraria a Lei Brasileira de Inclusão, né? Então, quer dizer... não precisa nem regulamentar a avaliação. Ele contraria a Lei Brasileira de Inclusão. Então, na verdade, é um movimento social, é um conselho municipal articular junto à SMPED, que tem, né, sido uma secretaria aí bastante atuante. Quem assinou foi a SMPED, esse decreto. Desculpa, esse decreto e portaria já estão deferidos e quem assinou foi exatamente a SMPED. Então, eu acho que faltou talvez uma avaliação. Mas laudo é médico, né? Somente laudo médico. É só que me passaram. Eu li, porque fizeram uma pergunta, alguém nas inscrições fez essa pergunta e eu fui ver, né? Laudo permanente, laudo médico permanente, né? Então, laudo, quem faz é médico, né? Então, o laudo médico permanente, ele não diz respeito à avaliação biopsicossocial, primeira coisa, né? Ele não é uma avaliação biopsicossocial, porque ele não é uma avaliação da deficiência, ele é uma avaliação do impedimento. Isso precisa ficar muito na nossa cabeça, gente. Né? Laudo médico é avaliação de impedimento. Ele vai ver o quanto eu sou ou não uma pessoa que tem resíduo visual, o quanto é a minha acuidade visual. Ele vai ver quanto de encurtamento tem aquela perna daquela pessoa. É isso que ele vai falar. E ele vai colocar o Código Internacional de Doenças, CID, né? Um numerinho lá, tá? E uma letra.
é isso, laudo médico é médico, né? É do impedimento. O que a gente está falando da avaliação biopsicossocial não é laudo. E, como ele fala do laudo médico permanente, ele contraria a Lei Brasileira de Inclusão, né? Mas tem vários projetos de lei que falam do laudo permanente. E é isso que o Tuca estava falando, eu acho um pouco, desses desafios políticos. Mas, tendo em vista que é um decreto municipal e vocês estão aqui hoje e têm esse conhecimento, vão lá na SMPED conversar e pedir a revogação ou a alteração do decreto, né? Porque, enfim, porque é isso, ele contraria a Lei Brasileira de Inclusão. Só um minutinho, por favor, que a senhora gostaria de fazer uma colocação. Desculpa, só incluir que, assim, ele é um laudo médico, mas ele coloca os aspectos biopsicossociais de funcionalidade. Fora do microfone para a Naira saber onde você está. Oi, achei. Boa tarde. Esse decreto e essa portaria, eles já instituíram um instrumento, né, onde tem sido feito a possibilidade de a pessoa com deficiência ser reconhecido como deficiência. E dentro desse instrumento já tem os aspectos biopsicossociais que colocam que são... Por isso que é, né, a nossa luta aí, porque foi assinado pela Prefeitura, pela Secretaria Municipal de Saúde, de Pessoas com Deficiência e de Justiça também. Então, por isso é algo que chama muita atenção, porque realmente é contraditório a toda a Lei Brasileira de Inclusão e Convenção Internacional da ONU. Bom, temos muitas perguntas aqui, né? Depois vamos ter que dar um jeito, aquelas que eventualmente não forem respondidas hoje, a gente manda, e aí no site da Câmara você poderia mandar as respostas. A gente está tentando organizar aqui, duas iguais mais ou menos. Eu já passo para aí, mas só mais uma aqui. É a seguinte a questão, ou as questões. Caso a pessoa não concorde com o resultado da avaliação, quanto tempo depois ela terá a nova reavaliação? E a outra relacionada é quem determina o momento de reavaliação? A pessoa com deficiência ou o governo? Gente, nós não temos esse detalhamento da operacionalidade, tá? Então, assim, quando você não concordar, o que a gente tem a garantia é que vai ter um recurso e vai ter uma Câmara recursal. Os tempos, isso ainda não foi possível determinar. Isso vai depender da equipe, da Câmara, depois do Comitê Gestor, né? Então, dentro do GT, o GT tem umas competências, dentro dessas competências não está fazer esse detalhamento. Quem vai fazer é o Comitê Gestor posteriormente. Do mesmo jeito, o tempo de reavaliação, né? Nós estamos discutindo. Uma questão é que pode ser por solicitação da pessoa com deficiência. Isso a gente também já caminhou. Se a pessoa com deficiência acha que piorou sua funcionalidade, ela aumentou barreiras, ou, por exemplo, perdeu o emprego, precisa do BPC, ela pode pedir uma reavaliação. Tá? Agora, o tempo de reavaliação, que esse é um nó, porque a lei não fala quanto é esse longo prazo, né? O impedimento de longo prazo, isso não está definido na legislação. Então, a gente está discutindo, tem várias hipóteses, mas o GT ainda não chegou a um consenso.